Eu vou contar uma história aqui para vocês, que é do conhecimento de todos, fazer a menção de profeta do Senhor, a qual foi mais do que um chamado do Senhor, foi mais do que um escolhido do Senhor, foi um chamado do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, aquele que a trouxe, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16, no Velho Testamento, uma história de amor, uma história de fidelidade, uma história de um escolhido do Senhor para tratar com o seu povo segundo o coração de Deus. A quem encontrou, diga amém. Aquele que não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. O tema: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Diz assim as Sagradas Escrituras. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo o seu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, a Belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo a Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e a te farei saber que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é em paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que vê está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou a Jessé, a Abinadade, e a fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse ainda: falta-me o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença, diz o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Podem fechar as vossas Bíblias e tomar o seu assento. Perdão, vamos fazer uma oração primeiramente, né? Pedir para que Deus fale aos nossos corações através dessa palavra bonita, história de amor e de escolha da parte do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus Pai de poder, diante de Ti colocamos a Tua igreja, ó Senhor. Eu não sei qual é a Tua mensagem que Tu tens para cada coração aqui nessa noite, mas que Tu possas, ó Senhor, através das Tuas santas palavras, falar aos nossos corações, e que o Teu Evangelho venha arder como brasa viva do altar, ó Pai, em nossos corações.
E que nós possamos pegar a nossa porção, ó Pai, a quase nos toca, ó Senhor. E que Tu possas guardar na tábua do nosso coração a mensagem que trazer diante de nós, diretamente no trono. É o que lhe pedimos em nome do Senhor. Jesus, fale conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui é a história do rei Davi, conhecida até então não era rei Davi, até então era servo Davi, né, a qual apacentava as ovelhas do campo de seu pai Jessé. Quem era Davi até então aqui, antes de Samuel, o profeta do Senhor, adentrar aquela casa com a ordem do Senhor Deus? Samuel era um mero mancebo, um jovem, né, de boa aparência, conforme as Escrituras nos afirmam, e que tinha, evidentemente, pela escolha de Deus, já nasceu primeiramente no coração de Deus, essa escolha certamente já estava no coração de Deus, esse propósito de que era do agrado do Senhor, conforme Davi certamente já vinha a se fazer diante do Senhor. Davi era o filho mais novo da casa de Jessé, no total de 8 filhos que haviam ali nessa casa. Era o filho mais novo de Jessé, o qual o Senhor achou graça dele e certamente ordenou a Samuel que fosse a ungir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando o rei Saul recebeu uma certa ordem da parte do Senhor para fazer cumprir conforme o querer do Senhor, que até então era o servo do Senhor, e era o rei que governava Israel naquele tempo, e ungido do Senhor. E o seu conselheiro era Samuel, um profeta da casa do Senhor, a qual recebia os desígnios conforme o coração de Deus, e até então era passado ao seu servo, a qual governava aquela nação. Deus tinha um propósito de fazer certamente grande com aquela nação, através do rei daquele então governo, porém ele falhaste com o Senhor. Ele não cumpriu uma certa ordem a qual o Senhor havia mandado, e ele não executaste conforme Deus mandou. Deus havia dito uma determinada guerra para que ele fosse e saqueasse completamente aquele povo filisteu, aquele povo ao qual perseguia o povo de Israel e atormentava. E então ele foi, e o Senhor queria que ele fizesse de tal forma que não levasse nada daqui, que não tirasse nenhum tipo de triunfo daquela guerra, porque essa guerra ela era do Senhor, essa peleja era do Senhor e não dele. Porém, ele foi guerreado, então, ele chamou seus soldados e foi para essa peleja. A peleja do Senhor, certamente, porque ele guerreava em nome do Senhor, certamente. Porém, ele não cumpriu segundo o coração de Deus. E Deus não achou graça, então, na sua desobediência. Nós vamos chegar lá, viu, igreja? Glória a Deus. Deus não achou graça, e Deus ausentou o Espírito do Senhor, do rei, pelo fato da sua desobediência. Rei Saul foi consultar, então, o seu profeta, né, Samuel, após aquela peleja, evidentemente feliz pela sua conquista, que a guerra foi bem sucedida. Porém, quando Samuel chegou diante do rei e afirmou que não foi segundo o coração de Deus, que ele não cumpriu conforme o propósito ao qual Deus havia dito, e que o Espírito do Senhor se ausentaria dele, ele se aborreceu diante da situação, ainda tentou buscar perdão diante do Senhor, porém Deus já havia mudado a sua história, né? Deus já havia levantado alguém lá nos montes, lá nos confins, para fazer aquilo que Deus determinava. Certamente podemos dizer que essa peleja, Davi não caiu de paraquedas nessa situação. Certamente Davi foi escolhido no coração de Deus para que trouxesse segundo a sua vontade. Então era necessário que se fizesse a queda do rei Saul, né? Trazendo para os dias de hoje, nós encontramos obstáculos, empecilhos, dificuldades, colocamos gigantes diante de nós e procuramos colocar outra e entregar a mensagem pela metade, né? Muitas das vezes queremos falar de nós mesmos, queremos falar segundo o nosso coração, ou queremos enfeitar a palavra de Deus, a qual não precisa, né,
desse tipo de situação. Deus fala por si, a palavra do Senhor diz: se nós não clamar, até as pedras vão de clamar. Glória a Deus. Voltando a essa história, quando Samuel desce até a casa de Jessé, com a ordem do Senhor, uma ordem divina, para falar, para ungir aquele teu servo, até então, como não sabia o que faria naquele lugar, a quem Deus escolheria, contra os costumes daquele tempo, e contra as próprias escrituras a qual havia naquele tempo, de o seu sucessor normalmente ser o primogênito da casa, que não é o caso de Davi. E ele chegou até aquele lugar, contando com quem fosse o seu primeiro filho, o primogênito da casa. E ele já se alegrou o coração e já disse: certamente que será o seu primeiro filho, evidentemente, pois é o primogênito da casa de Jessé. Porém não era segundo o coração do homem, como as próprias escrituras nos afirmam. Porque Deus não vê o homem como o homem vê. Deus vê o homem de forma diferente, e através da sua forma que Deus nos vê, ali está o mistério da parte do Senhor. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Após a unção de Davi, um jovem ainda, até então, após Samuel fazer a unção de Davi e profetizar certamente na vida dele que ele seria o rei daquela tribo, certamente rei daquela nação, Davi voltou aos seus afazeres, ao qual era apacentar as ovelhas de seu pai. Davi volta para o campo e continua com os seus trabalhos, onde eu trago novamente para os dias de hoje. As pessoas contam com o manifesto de Deus instantaneamente, igual aqueles macarrões instantâneos que você coloca no micro-ondas e acha que em 3 minutinhos vai estar pronto, né? As pessoas acham que a obra de Deus, ela é uma obra que ela surge, evidentemente ela surge do dia para a noite, do nada, no propósito segundo o coração de Deus para com cada um. Porém, nós tentamos entender o seu mistério e enfeitar a obra para poder alcançarmos ou até mesmo ajudar a Deus a cumprir o seu querer em nossas vidas, quando Deus não necessita de ajuda para cumprir o seu querer em nossas vidas, né? E nós ainda assim insistimos e queremos, no exato instante, passar a mensagem do Senhor aí adiante e tomar posse daquilo que Deus nos colocou em nosso coração ou diante de nós. Porém, existe todo um trajeto. Todo um trajeto, assim como o louvor foi cantado aqui hoje, eu fico imensamente agradecido ao carinho da igreja, evidentemente, para com a minha pessoa, de que nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser transformados, e para que possamos chegar lá, naquele propósito qual o Senhor de fato nos queira, nós precisamos passar por isso. Então aquilo que cabe a você passar, só você vai passar. Aquilo que cabe a mim passar, somente eu estarei passando. Então é o segundo coração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá novamente a mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Davi passou, então, voltou aos seus afazeres, cuidar da tarefa de sua casa, na casa de Jessé, de seu pai, ele volta para os seus afazeres. Rei Saul, no seu governo, já sem a presença do Espírito do Senhor, encontra-se diante de uma peleja diante daquele povo, aquele exército que está diante dos seus olhos, um exército armado, fortemente armado, para guerrear contra aquele povo. Aí é onde entra um grande feito na vida de Davi, quando Deus usa de certa forma, vamos dizer assim, o rei, e manda o chamar de certa forma, não de forma diretamente, pois o rei, a partir daquele momento que o Espírito do Senhor se ausentou daquele rei, daquele servo, a partir daí Deus enviou um espírito de tormenta para a vida daquele homem. E ele passou a ser perturbado, passou a ser incomodado, perdeu suas noites de sono. E então o profeta Samuel avisa aquele homem que a única forma como Deus havia revelado que ele poderia paz seria com cânticos de harpa. E, como a história nos revela, Davi era um cantor do Senhor, um adorador do Senhor, o qual adorava através de harpa. Então olha a situação que Deus criou para Davi. Deus o colocou para trabalhar com o rei naquele lugar, para falar, para poder tocar harpa, para que então o rei pudesse ter noites de sono, para que então assim ele pudesse descansar. Quando Davi tocava,
aquele espírito de tormenta se ausentava, ele saía e deixava trazer a paz ao rei Saul. E